bom dia a todos. A chuva, por si só, já é poesia. Porque a chuva que fertiliza o solo é o que garante o humus. E a palavra humus é uma palavra importante e delicada. O humus é um composto, é um fertilizante que faz as floradas, que faz as plantas, as árvores crescerem, florescerem, multiplicarem e darem seus frutos. O humus pode derivar da palavra humildade, mas humildade não significa necessariamente estar em processo de submissão ou de cabeça baixa frente às adversidades. Então, a natureza e seus ciclos, pegando o gancho de Daniel e de Neus, tem muito a nos ensinar sobre como ter uma boa vida e fazer da estação e da idade atual a felicidade. Tem os filósofos, né? A nossa formação é de filosofia, da própria academia, mas nós gostamos de brincar que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, mas eu gosto de incluir a palavra aí de filósofo, né? Então, assim, mais ou menos, de médico, louco e filósofo, todo mundo tem um pouco. E dou exemplos. Em momentos de crise de qualquer ordem, natureza filosófica, ética, política, social, econômica, pessoas se reúnem, desde os áureos tempos, e aqui é uma reunião. Os romanos chamavam de convívio. Então a palavra convivência, conviver, essa ideia dos romanos de convívio, é celebrar a mesa. Cristo celebrava a mesa, o pão, o vinho com os apóstolos. Então vamos dizer, a perspectiva sagrada. Mas Baco, deus do vinho e dos prazeres, também a perspectiva profana. Então celebrar a mesa não tem tanto a ver com a escolha individual, com livre-arbítrio aplicado, mas tem a ver com uma necessidade, um desejo de estar em convívio. Então essa ideia de convívio, ela está muito forte na questão dos encontros e etc. E por isso nós chamamos que a felicidade, ou que essa melhor idade, ela está muito ligada a esse bom convívio, a essa qualidade dos relacionamentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa pesquisa. Harvard fez uma pesquisa que durou 75 anos. Então, Harvard é uma universidade muito conceituada, muito famosa, e um pesquisador, 75 anos atrás, escolheu um grupo de garotos, de jovenzinhos aí, meninos mesmo, de 8 a 10 anos, e esses meninos eram de classes sociais diferentes. Então, crianças muito pobres, crianças de classe média, crianças de classe alta. E aí, ele fez a seguinte pergunta, o pesquisador. O que significa para você felicidade? Porque quando você pergunta o que é felicidade, nem sempre as respostas são as mesmas. Porque a felicidade, olha que coisa curiosa, a felicidade de quem planta talvez seja a colheita. A felicidade do faminto é o alimento rápido. Então não dá tempo de plantar, esperar o ciclo da planta, da plantação, etc., para depois colher. A fome é imediata. E a felicidade daquele que leva o produto ali para os ceasas e para a distribuição é a venda. E a felicidade do campo é vender barato para que a produção não se perca. Mas a felicidade do economista, da pessoa que negocia, é comprar barato para vender com maior lucro. Então o conceito de felicidade é amplo. E amplio mais, a felicidade do assaltante, encontrar a sua vítima e efetivar o ato. Então, se você for levar isso, fica muito difícil de você associar a palavra felicidade somente com coisas, vou pôr aqui uma aspas gigante, né? Coisas positivas, porque depende do agente que está vivenciando o ato, aquele que deseja a felicidade.
Então, qual é a proposta do livro da ideia de solidariedade? Solidariedade não é só a felicidade. É qualquer idade que você esteja e que você escolha ser feliz. Aí, nossa, mas isso aí, se isso for uma afirmativa meio promessa, você está perdido para conduzir essa palestra. Porque você dizer que felicidade basta, então, eu quero, eu desejo ser feliz e está tudo certo e vamos caminhar, não é bem assim. Mas eu volto à pesquisa. Então, esses jovens lá de 8, 10 anos, eles foram respondendo durante 50 anos a pesquisa. Então, eles responderam mais ou menos as mesmas perguntas durante 50 anos. Uns deixaram de participar, outros foram morrendo, outros não quiseram mais participar. Achavam estranho, a universidade fica me ligando, de 10 em 10 anos me liga para perguntar a mesma coisa, o que me traz felicidade, que coisa chata, antipática, essa pesquisa não termina, para onde que isso vai dar, o que isso significa? E aí, 3 respostas venceram ao longo dos 30 primeiros anos. Quais são os 3 itens ou características, segundo eles, que traz felicidade aos seres humanos, aos homens? 1, poder. Então, durante os 30 primeiros anos, poder era o que mais trazia felicidade, né? Pessoa importante, ela chega num lugar, então, né, um artista assim, um político, então todo mundo cumprimenta, bate nas costas. Tem, aqui no Brasil, né, a pessoa abre portas, né? Ali tem regras, mas ele tem poder, ele entra, tira pessoas da cadeia. Agora as coisas vão mudando um pouquinho, mas falta muita mudança, né? Falta muita coisa, mas essa ideia de poder. Só lembrando que esse poder, ele estratifica em qualquer lugar da sociedade. Por exemplo, numa família razoavelmente estruturada, o poder está nos pais. Então a criança pequenininha observa aquela negativa do pai ou da mãe, ou aquele combinado, e ali existe uma relação estabelecida de poder. A criança que sai da escola, que sai da família e entra na escolinha, outra relação de poder com os mestres. No Brasil, os mestres não são muito valorizados, mas mestres são mestres. E eu tenho certeza absoluta, se a gente fizesse um exercício aqui, que você lembrasse a sua vida rapidamente, num período X, algum professor em algum momento surge. Aquele professor lá do primário, que fez aquela intervenção, não só a aula em si, mas a filosofia de vida, porque bons professores não ensinam conteúdo, eles ensinam filosofias de vida a partir dos conteúdos. A aula e o mestre não se encerram no que é repassado. A aula e o mestre é uma possibilidade de que a vida seja melhor do que é quando eu estou no processo de aprendizagem. Então, pensar em educação a longo tempo assim é um desafio para os educandos e os educadores, educandos e educados. Lembrando que quando o ser humano acha que não precisa mais aprender, se eu estou falando de felicidade, eu vou ousar dizer que inicia o processo de infelicidade. Porque era achar que se sabe, você está cheio de si, entendendo que é o melhor momento, não é lá uma das boas coisas. Então, vamos continuar na ideia do poder. Escola, poder se reproduz. Quando o sujeito entra no mercado, ele geralmente não entra como patrão, ele entra como funcionário. Então existe outra relação de poder, né? A hierarquia dentro da empresa. E quando ele vai para uma organização social ou para a política, novamente o que acontece? Relações de poder. Ele é um líder comunitário, que pode se candidatar a vereador, ele pode se tornar um deputado estadual, depois federal, ministros, etc, etc. Relações de poder. E aí eu pergunto, será que todas as pessoas que têm poder, não vou nem falar todas, 80% das pessoas que têm poder têm felicidade? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Quem acha que não? Então, existe um furo de 30 anos numa pesquisa que diz que o primeiro item da felicidade é poder, de Harvard, com os melhores cientistas e pesquisadores, é um tanto curioso. Mas vamos para o segundo ponto. Qual foi o segundo ponto que disseram que traz felicidade? Fama. Porque nem sempre o poder é fama. E aí a fama se confunde
com várias coisas, mas vamos dizer que seja um jogador de futebol. Eu sou mineiro, não vou falar se é Cruzeiro ou Atlético ou América para não causar polêmicas. A primeira palestra ela é mais curta, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é, a fama, uma atriz de cinema, um ator, que a pessoa passa, não tem como passar despercebido. E aí eu pergunto, a liberdade de não poder ir ao supermercado fazer uma compra. Você está um pouquinho acima do peso, você não pode ir na praia e tirar a camisa, porque os paparazzi vão te fotografar, e aqui vai falar, a manchete geralmente é assim, decadência. Fulano, que era o galã, olha a barriga do sujeito. Então, quer dizer, não existe perdão para aqueles que têm fama. Então, nós que não somos de Harvard, nem estamos perto de lá, faço a segunda pergunta. A fama por si só garante felicidade? E o terceiro é a maior ilusão, talvez de todas. Terceira resposta. O que traz mais felicidade aos seres humanos é riqueza, dinheiro. E aí só pedindo, quem falou riqueza? Qual o nome do senhor? Senhor João. Riqueza se aliada à prosperidade, extremamente positivo, mas apenas ter dinheiro pode ainda não ser a riqueza, mas eu entendi muito bem o que o senhor quis colocar. Riqueza no âmbito mais integral. Então, quem tem prosperidade não é só ter dinheiro, né? Então, prosperidade é ser querido, é ter uma vida de sucesso, ser honesto, ser ético, enfim. Então, ter dinheiro, que foi a resposta, ainda assim não traz felicidade. Porque se eu tiver muito dinheiro e não conseguir usufruir bem dele, por exemplo, pela falta de saúde, dinheiro nenhum chega. E eu daria todo o dinheiro e mais um pouco se eu pudesse recuperar a saúde de volta por esse preço. Segundo, se eu pudesse com bens materiais satisfazer tudo que me traz felicidade, talvez eu conseguisse comprar todas as coisas, mas coisas que são compráveis, vamos dizer assim, elas são externas. E eu tendo a acreditar que felicidade é algo interno, sempre de dentro para fora. Então, essa terceira resposta também não foi suficiente. A senhorita levantou a mão? Eu queria perguntar, tem que levar em consideração que são jovens? O felicidade? Não, a resposta. Pois é, não, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Até onde eu estou falando, as três respostas mais oferecidas, mais ditas, eles caminharam dos 10 aos 40 anos, 30 anos respondendo a mesma pergunta. Só que eu estou devendo aqui 20 anos, porque a pesquisa durou 50 anos. Dos 40 anos de idade para frente, as respostas foram mudando. E 20 anos depois, a pesquisa completa 50 anos na linha do tempo, qual vocês acham que foi a resposta? Eu queria 3 pessoas que arriscassem nos dizer, nesses últimos 20 anos, qual foi o resultado final da pesquisa? O que traz felicidade aos seres humanos? Então, peraí, nós temos saúde, todo mundo concorda? Paz, mas não qualquer paz, a paz interior, porque a paz aparente é fácil de ter, né? Nós estamos aqui em paz, tudo organizado, tal, tranquilos. Paz interior, e qual que seria o terceiro? Fé. Aqui, ó, tivemos família, tivemos fé, sabedoria, estado de espírito. Tá tudo mais ou menos certo. Alguém falou relacionamento? Qual o seu nome? A resposta foi, tudo isso está incluso nessa resposta. A resposta foi família também. A resposta foi, o que mais traz felicidade aos seres humanos é a qualidade dos relacionamentos. Não só relacionamentos, porque você pode estar em relacionamento de conflito. Relações conflituosas é um tipo de relação. Então, o que traz mais felicidade ao ser humano, qualidade dos relacionamentos. Isso significa que eu posso morar dentro da vila
ter sérias dependências ali financeiras, depender de educação pública, várias coisas que não me atendem bem, enfim, eu posso ter uma vida muito complicada, mas se os meus companheiros ali, vizinhos, o meu parceiro de caminhada, etc., tivermos ali boa convivência, você é mais feliz do que aquele que tem todos os recursos, mas não tem boa relação. Isso aqui é um achado. E eu vou mostrar para vocês que não só pesquisas de Harvard, porque isso que legal, veio da academia, que bom que a academia fala disso, mas está tudo na natureza, há mais de 2.000 anos, o mesmo tipo de resposta, e há 2.000 anos nós, que somos mau alunos, não conseguimos ler no próprio ciclo das coisas essas informações. Então a ideia do solidariedade, que não tem a ver com a terceira idade, tem a ver com solidariedade em qualquer idade que você esteja, de 10 a 50 anos, fazendo a pesquisa de Harvard ou não, também poderemos chegar na qualidade dos relacionamentos. E o título da minha palestra é Se Todos Fossem Iguais a Você, que é uma letra linda, uma composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e que é também uma provocação. Porque quando eu falo se todos fossem iguais a você, então eu estou dizendo, não eu, né, você. E aí vamos fazer o exercício de pensar a letra da música, que se todos fossem iguais a nós, né, a você e eu. Porque se você tira a responsabilidade individual, você não chega a obter a felicidade pela qualidade dos relacionamentos. Muito grande o desafio, muito grande, muito difícil. É muito bonito e fácil falar sobre isso, e muito difícil e custoso, e tem que ter investimento, não só de tempo, vocês vão perceber, para chegar lá. Esse livro, eu cito muitos filósofos, mas não porque eu sou filósofo, é porque como eles vieram no início, onde as ciências não eram separadas, o homem que veio com essa bobagem de colocar as coisas em caixinha, né? Mas se você for pensar, tudo veio de um conhecimento mais geral, e depois você vai especializando. Mas, por exemplo, matemática. Matemática, Teorema de Tales, Pitágoras, etc., eram filósofos. O juramento da medicina, por exemplo, é de Hipócrates. Hipócrates é um filósofo. Então, não puxando a sardinha, porque se você for pensar, a filosofia, aspas, aparenta não servir para nada. Mas ela serve para todas as coisas que podem trazer qualidade dos relacionamentos ou felicidade, se assim você quiser. E na minha humilde opinião, quem tem felicidade tem tudo. E quando eu falo humilde opinião, não é humilde assim, desculpe por estar dando minha opinião, mas humilde de humus. Opinião que fertiliza a própria existência. E é essa a ideia que eu quero trazer. Então eu vou indicar o primeiro livro que eu indico, se tiverem como tomar nota, quem tiver interesse. Um dos livros mais bonitos já escritos na história da humanidade, sobre a brevidade da vida, Sêneca. Um intelectual, um sábio, um pensador, um filósofo romano. E olha a data, só para vocês verem que eu não estou brincando, nem falando mentira sobre isso, que as informações estão aí. Olha lá, olha a data. Sobre a brevidade da vida. E vocês estão lendo aí, mas qual que é o mote geral dessa frase? A vida tem um tempo suficiente. E se eu estou vivendo momentos e situações muito difíceis e complicadas, eu vou julgar essa responsabilidade para fora ou eu vou assumir a responsabilidade para dentro? A vida é ruim por quê? Porque eu escolho, porque as coisas acontecem e eu não tenho força, porque Deus quis assim. E aí você entra naquele discurso, e eu sou cristão, acredito em Deus, eu estou falando como Rodrigo, mas se você falar assim, não, minha vida é assim, porque Deus quis assim, porque é assim, né, fulano entrou na minha vida, meu companheiro aqui, mas tipo assim, como é que tá indo sua vida? A pessoa não precisa responder, ela só fala, vai tocando o barco, né, porque a existência é difícil. Aí quando a pessoa, muitas vezes, faz a seguinte reflexão, eu tenho que cuidar dos filhos, depois eu cuido do meu pai. Isso aconteceu com a minha própria mãe, então estou com tranquilidade de falar isso. Quando muito jovem, cuidou da mãe. Depois casou com meu pai adoeceu, cuidou do pai. Nesse intervalo só fez cuidar dos filhos. Então ela perdeu um pouco assim o gosto, sabe, assim, de comer um prato gostoso, de passear, você chama para passear assim, não quer passear muito, tudo mais. Mas qual que é, para mim aqui, o grande ponto? Não é a pessoa ter feito a escolha de cuidar dos outros, isso é muito nobre, é muito positivo.
Mas cuidar dos outros descuidando de si é um crime contra a vida. Olha o peso do que eu estou falando. É um crime contra a vida. Você está antecipando a sua morte, você está morrendo mais cedo porque você cuida de todos menos de você. E aí eu te pergunto, a qualidade de quem está muito machucado ao cuidar, por mais que a intenção e o coração seja grande, fica comprometida. Porque eu não estou legal. Eu vou continuar cuidando, fazendo tudo, sendo seu amigo, mas eu não estou bem. E esse não estar bem compromete a qualidade do trabalho. Trabalho voluntário, qualquer tipo de trabalho. E para quem acredita ou não acredita, eu dou o exemplo da comida. Quem cozinha aqui? Agora a segunda pergunta. Quem considera que faz uma comida muito gostosa, assim, que cozinha muito, muito bem? Aí, ó. Então, deu mais ou menos aí um equilíbrio, né? Tô vendo que são pessoas extremamente confiantes no bom prato. Aí eu te pergunto, eu pego exatamente os mesmos ingredientes, entrego para pessoas diferentes, uma com má vontade, com pensamento e ideia fixa, comida tocada. A pessoa tem isso na cabeça. Vou fazer aqui uma comida tocada, porque eu tô cheio de coisa para fazer, ainda tem que fazer esse almoço. Mesmo ingrediente. Mas a receita exata, não só tem o mesmo ingrediente, como a receita exata, ordem dos ingredientes, porque a ordem altera o sabor. Tudo que vocês imaginarem, da alta gastronomia, feita por chefes, pessoas, nutricionistas, tudo muito equilibrado. Primeiro faça isso, quebra os ovos, coloque na tigela, mistura devagar, põe a farinha aos poucos, penetre, tudo. O bolo, vou dar o exemplo do bolo. O bolo da pessoa com má vontade e da pessoa que fez com prazer, com amor, é o mesmo bolo? Não. Tem o mesmo gosto? Não. Então isso aqui parece meio estranho, meio metafísico, mas a energia influencia na matéria. E eu estou dando um exemplo de um bolo. E nós não vamos entrar na física quântica, porque depois a gente vai fazer a palestra Solidariedade Quântica, porque está na moda esse negócio de quântico, cura quântica, tudo é quântico. Mas tirando a brincadeira, sem entrar na quântica, isso é um fato concreto. A energia interfere na matéria. Então, se o nosso equilíbrio, se a nossa energia pessoal não está boa, você acha que a qualidade do seu relacionamento, ela tende mais a melhorar, não estando boa a sua energia individual, ou a piorar? Então, o que estamos demorando a lembrar? Que a vida tem um tempo e que é hora de agir, e essa hora é agora. Não há futuro, não há nem futuro nem passado, há o aqui e agora. É a possibilidade real de dar uma alavancada. Mas como é que é isso, Rodrigo? A gente sai daqui, sai fazendo voluntariado, eu volto para minha cidade, já me engajo. Quem não já está fazendo trabalho voluntário vai se engajar. Eu proponho um exercício mais simples de fazer, mas mais complexo de levar à frente. Comece a mudar a si mesmo. Não só mudar hábitos, porque hábitos é muito difícil mudar hábitos. Mas primeiro mudar o pensamento. Na área de consultoria empresarial, etc., eles usam muito um termo chamado mindset. É o set list mental, a receita mental. Então as pessoas que têm um mindset maleável para mudança, elas têm mais chance de obter várias coisas, inclusive sucesso. E aqui entra uma brincadeira, uma provocação, inclusive riqueza e dinheiro. E aí eu cito um outro livro que não está aqui, mas eu lembrei, um livro chamado Pense e Enriqueça, Napoleão Hill. É um livro antigão. Quem conhece já ouviu falar desse livro? Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Napoleão Hill foi contratado para descobrir como pensam os milionários. Os Estados Unidos, década de 40, 50, tinha muitos impérios, império do aço, impérios de indústrias em geral. E o Dale Carnegie contratou Napoleão Hill, que era um jornalista e escritor. Jornalistas tinham muito aquela ideia do jornalismo investigativo, viravam livros, textos. Ele contratou um escritor assim, você vai entrevistar os 40 maiores milionários dos Estados Unidos e saber como pensam. O livro Pense e Enriqueça, que eu também indico, que parece autoajuda, mas não é, são 19 leis de como pensam, na média,
Coisas que todas as pessoas que têm muito dinheiro, como elas pensam. E aí eu ilustro para vocês o resumo do livro, mas eu sugiro a leitura a si mesmo. Grosso modo, um resumo do livro. A frase do poeta árabe Khalil Gibran: reter é perecer. Então, todas as pessoas que obtiveram sucesso financeiro são pessoas generosas ao doar. Ou em projetos, ou em processos colaborativos, ou em possibilidade de quem trabalha na empresa ter ascensão, ter plano de carreira, ter aumento de salário. Todos. Reter é perecer. O Daniel deu a honra de escrever o prefácio do livro e ele coloca a árvore, frase do Papa Francisco, que é muito além da Igreja Católica. Esse Papa Francisco é um ser realmente iluminado, como existem outros de outras religiões. Mas Papa Francisco: a árvore não produz frutos para si mesmo. A chuva não se resume em si mesma, ela tem uma função no ciclo. Choveu bastante hoje, mas isso tem uma função. É benéfico para nós. É água. Água é vida, água é de circulação. Então, o pensamento, ele traz riqueza e prosperidade desde que eu seja capaz de doar. Se não é dinheiro, é trabalho. E por isso que eu defendo tanto o trabalho voluntário em qualquer situação, qualquer idade. Sugestão? O que eu fiz? Eu fiz uma brincadeira. A vida e as estações. Para começar a entrar no assunto, na minha promessa de fato, que é a vida alinhada aos ciclos da natureza. Primeira coisa, não tem uma regra assim muito estabelecida. Eu fiz fins didáticos, uma brincadeira, 21 anos. Então seria primavera do 0 ao 21, verão 21, 42, outono 42 ao 63, sempre 21, inverno 63, 84. Ou mais, 3 pontinhos. Porque na década de 40 e 50, não sei se vocês já tiveram acesso a esse número, a expectativa de vida no Brasil era mais ou menos igual à data, 45 a 50 anos. Precisamente 47 anos. A média a expectativa de vida. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida está em 75, oscilando aí 3 pontos para cima. Então, vamos pôr até 78. E há a possibilidade, que não são só promessas, da pessoa viver mais do que isso. E aí a segunda provocação e pergunta. Mesmo que eu tenha tanta tecnologia para viver 100 anos, se a minha mente não estiver apta a essa idade, eu chego lá ou não? Então a tecnologia também, inclusive a medicina, os avanços, ainda são insuficientes para ser longevo se a minha mente não for essa. E aí eu vou fazer mais uma pergunta. É possível estar na primavera e pensar como inverno ou outono? Pensar não? Pensar sim? Porque eu conheço várias pessoas que estão na primavera, mas têm pensamentos, atitudes e posturas como se estivesse no fim. E conheço quem está com 80 ou mais, que tem pensamentos, atitudes e posturas como se estivesse no início. Então, o mindset, o modelo mental de qual idade eu tenho, ele diz muito sobre a primeira. 1, qualidade de vida. 2, saúde. 3, qualidade dos relacionamentos que vão garantir a felicidade. Longevidade, etc, etc, etc. Então, por mais que avance Harvard, ou a medicina, ou os textos clássicos, ou os filósofos, eu vou entrar aqui depois trechos religiosos, de religiões específicas, não uma específica, mas várias, dão informações. Mas se a mente não mudar, ainda assim não temos felicidade. E aqui é a frase do Diógenes. Diógenes, que era um pensador também grego. Os homens cultos, né, o homem interessado, inteligente, ele lê livros. Eu estou falando aqui um tanto de livro, né? Homens sábios, realmente, sabedoria, leem na natureza. Nossa, tem bonito demais. Então quer dizer que o matuto lá na roça, que vê, que tem a paciência de plantar, ele planta 10 sementes. Por que ele não fica ansioso? Porque ele sabe que cada semente germina numa época. Ele não vai na semente que germina em 3 meses na primeira semana. Mas outras sementes que são mais rápidas, ele colhe antes. E como ele conhece
das enxurradas, das geadas, das chuvas, dos ciclos da natureza, plantando 10 sementes, ele nunca vê o tempo passar, porque ele está colhendo no tempo certo cada lavra. Então ele não se cansa, não sofre e não tem aquela sensação que às vezes na psicologia aplicada leva muito à depressão. Remoer coisas que já se foram, que não deu tempo, que eu não aproveitei a vida, que não foi suficiente o tempo, aquela primeira frase. Ou um excesso de ansiedade pelo que ainda virá. Não sei como é que vai ser. Como é que vai ser daqui 5 anos? Quantos anos você tem? 65. Daqui 5 anos você vai ser essa pessoa com 70 anos e se tiver mudado, a possibilidade real de mudar o mindset, a forma de pensar, com uma qualidade de vida muito melhor. Até rejuvenescendo. Como diz um amigo meu, ele falou a palavra errada e virou uma brincadeira danada lá e falou, em vez de rejuvenescer, ele falou rejuvenescer. Então, você vai rejuvenescendo, vai envelhecendo e rejuvenescendo, né? Uma brincadeira. Mas agora surgiu um termo técnico mesmo, não sei se já ouviram falar dele. Qual que é a fase do adolescente, que todo mundo fala aborrecência? Então, quem é adolescente e aborrecência, então é a fase de adolescência, não é isso? Agora surgiu um termo chamado envelhecência, que é um barato, né? Quer dizer, adolescente, adolescência, aborrecência. Então quer dizer que o envelhecer, envelhecência, e esse velho precisa ser também um chato, um aborrecido, etc. Até porque a palavra velho é muito ruim, né? Palavra feia, esquisito. Parece assim que está mais para lá do que para cá, e nós não defendemos isso. A idade é sempre mental. E aí, para provar isso, existe também um termo técnico na ciência. Você tem idade biológica e cronológica. Porque a cronológica tem que ter, o menino nasceu, registra, tem que ter os documentos. Só que na roça, não sei se vocês já ouviram falar isso, até tem, às vezes, existem casos aqui talvez, os meninos não eram registrados assim logo que nascia. Deixa o menino crescendo, o menino mamava em pé, vocês já viram isso na roça? Igual bezerro, mama em pé, o menino tem 10 anos de idade, 12, 13, ainda mama no peito. Então, quando que registra? Quando aquele juiz que vinha de outra cidade vizinha, vinha no lombo do cavalo, vinha o juiz fiscalizando, registrou os meninos, registrou aí, fazer aquele registro geral, a capinha de menino, lá na comunidade, naqueles cartórios precários e tudo mais. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem 75, mas tem 85 na verdade. Idade cronológica, cronos, o Deus imperdoável do tempo que não cessa de passar. E a idade biológica? A idade biológica ela tem a ver com a mente, o cérebro como tem impulsos químicos, fisiológicos, então tudo está ligado à biologia humana, mas tem a ver também se o pensamento se transforma em qualidade de vida. Não basta pensar assim, eu sou bom agora tal, eu vou rejuvenescer, eu vou ser um envelhecente muito positivo, mas o pensamento, se não se traduz também em uma ação, igual eu falei com vocês, em nenhum momento eu disse que seria fácil, é uma jornada de uma toda vida. Então os homens sábios leem na natureza. Então o relacionamento que salvam. Aí, fazendo a mesma brincadeira de ciclos de 4 eixos, aí eu trouxe uns pontos ali interessantes. Quais são os primeiros relacionamentos que salvam? Não, porque não é só o relacionamento você com o outro, né? O relacionamento consigo mesmo. Então tem muito a ver com tudo isso que eu já falei, do pensamento e da forma como você enxerga os desafios e a vida. Com os outros, social. Por que eu dei o exemplo lá no início das vilas? Porque é muito difícil, acontece também, mas é mais difícil em condomínios de alto luxo você bater na porta ao lado para falar assim, faltou 2 ovos na receita. Você me empresta depois? Aí a pessoa te entrega a vasilhinha com os ovos. Aí você faz o bolo e depois devolve a vasilhinha com um pedaço do bolo. Isso é muito gostoso de fazer isso. Só que às vezes, dependendo da classe, a pessoa não vai fazer. Primeiro que o ovo não falta. E segundo que não tem esse senso pela necessidade da colaboração. Então, a vida ensina a colaborar a duras penas aqueles que não aprenderam de outra forma. Simples assim. Vocês já ouviram falar isso, com certeza, né? Se não educa pelo amor,
Pela dor. E aí tem uma série de doenças psicossomáticas. Então a mente adoece primeiro e o corpo segue. Ou a mente cura e o corpo também segue. Porque se lá na primeira receita de bolo o pensamento e a energia interferem na qualidade do bolo, meu pensamento e energia interferem na qualidade de cada célula, tecidos são formados de conjuntos de células formam órgãos, órgãos formam sistemas, sistemas formam o corpo humano forma um indivíduo, o indivíduo está numa coletividade, ele está na comunidade que integra um município, que integra um estado, que integra uma nação, que integra um mundo. E essa conexão toda, desde a célula, ela é curada ou adoecida pelo pensamento. E geralmente a guerra começa primeiro no pensamento dos poderosos e depois se materializa na realidade. Vão lá. Mente de Hitler. Vou conquistar tal lugar. Que sentido tem isso? Eu vou invadir um lugar que não é meu. Primeiro na mente. Conseguiu conquistar ali um número de pessoas que acreditassem naquela ideia e levou a cabo. Causou o estrago que causou primeiro na mente. Hitler era da sarjeta, ele era pobre, ele era filho de judíaco alemão. Então, quer dizer, ele, mesmo que tanto perseguiu, porque criou uma raça na própria mente, criou aquele império. E sabe o que é o mais incrível? Foi um império para o mal e no início poucos acreditaram. Mas para não falar que eu estou na aborrecência da meia-idade, eu vou falar outra coisa. Gandhi fez a mesma coisa para o bem. Mahatma Gandhi, mesma coisa para o bem. Revolução sem armas, pelo pensamento, pela atitude e por arrastar pessoas pelo exemplo. Porque ninguém suporta ter a atenção chamada por aquele que não tem condição de fazê-lo. O filho responde o pai quando o pai pede para não fumar, por exemplo, e fuma escondido. Você tem que ter envergadura moral, autoridade ética para você chamar a atenção. Como nós estamos, os seres humanos, a raça mais ou menos nivelada por baixo, ainda, é muito difícil algum de nós ter realmente autoridade para apontar o dedo e falar, fulano, abrir aquele discurso. E é por isso que a vida e o tempo e a idade também ensinam a ser mais humus, mais humildes, mais fertilizar do que agredir. Porque quando você está novo, você fala, meu pai está muito velho, ele não sabe nada, fica aqui. Quando você vira pai, aí o pensamento muda. A preocupação, o poder que as mães têm de dizer, o tempo está fervendo, muito quente, filho, leva a blusa de frio. Aí o menino desobedece. O que acontece? O tempo fecha e faz frio. Então as mães possuem um poder poderosíssimo. Depois eu vou falar sobre isso. Então qual que é a ideia do Gandhi indo de encontro a essa proposta nossa? Seja você a mudança que quer ver no mundo. Você quer que seja melhor? Mude primeiro a si mesmo. Muito fácil de dizer, bonito e difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Pistas do universo. Por que a gente cita de vários livros sagrados? Eu comecei com 6 séculos antes de Cristo. Então, só para ficar numa conta arrazoada aqui, mais ou menos, 2.620 anos. Nós temos uma lição disponível, sem mensalidade, na natureza, no mundo, em tudo, de 2.600 anos, que os nossos antepassados, atuais e provavelmente futuros, num curto tempo, não aprenderam. Primeiro, então, lá do budismo. Segredo da saúde mental e corporal, então, não se lamentar pelo passado, excesso de passado, depressão. Grosso modo, tá? Se tiver algum psicólogo, psicanalista na plateia, me desculpem, grosso modo. Não se preocupar com o futuro. Excesso de futuro, ansiedade. Doenças contemporâneas, vocês percebem, né? Doenças do século 20 e 21. Muito acentuadas. Depressão e ansiedade. Nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Sábia e seriamente. Então não existe matar o tempo. Porque se você fica matando muito tempo, você chega morto na hora de morrer. Você já morreu antes.
O tempo não se mata, o tempo é vida, o tempo é a maior capital que o ser humano, que o homem tem, é o tempo. E aqui uma anedota que, na verdade, não é uma anedota, é sério. Vocês já ouviram falar que Sócrates, o grande filósofo, sábio da antiguidade, a famosa frase é atribuída a ele, estava no oráculo de Delfos, só sei que nada sei. Sócrates ajudou a constituir uma lei. Essa lei o levou à cadeia. Por intrigas, né? Sempre houve esse problema político, assim, de um perseguir o outro. Então eles juntaram lá e fizeram um esquema que pelo texto da lei, o texto frio, porque o ser humano, a palavra é muito... Uma palavra, texto de lei, ele é muito assim, tem brechas, né? Aí, por esse texto, prenderam Sócrates. E aí os amigos falaram assim, vamos resgatar o grande mestre, o sábio. E fizeram uma artimanha lá, passaram por trás com a canoinha bem vagabundinha, passagem, conseguiram chegar lá na masmorra. Vambora! Falou, não posso. Eu não posso ir embora. Porque por mais que tenham erros humanos no texto, eu ajudei a construir esse texto. Nós validamos o texto na coletividade. E se eu fui condenado por ele, eu mereço, preciso e devo ficar aqui, até pela minha incompetência e ignorância de não ter feito um texto melhor. Isso não é qualquer um que faz. Agora, mais do que isso, os guardas, alguns guardas, porque ele era famoso naquele contexto histórico, iam lá tirar um sarro, né? Ironizar, você não é o sábio, você é o Sócrates, nossa, o Sócrates está preso e eu estou aqui fora. E aí tem uma frase também muito famosa que ele diz, eu com os olhos do conhecimento enxergo mais do que vocês que estão apenas do outro lado da grade. Mas a prisão não é esse locus, a prisão é o planeta e o planeta que eu escolho habitar e ser. Ou seja, ele tinha então a visão além das grades, além da cadeia. E aí eu confesso para vocês que a terceira história é a mais legal. Todas essas estão lá como se diz, o que existe até hoje das doxografias, que são pequenos trechos sobre a história dos filósofos, história verídica, né? Pelo menos a história considera assim, que esses soldados ficaram tão impressionados com Sócrates que eles viraram amigos. Sócrates conquistou a amizade deles. Depois vou falar de amizade. Amizade é um grande elemento de relacionamento positivo e de felicidade. E eles desejavam, quando não estavam trabalhando, entrar dentro da cadeia para bater papo com Sócrates. Então, no tempo livre, eles iam para dentro da cadeia por vontade própria, porque a pessoa, o interlocutor, era muito interessante. Então, a ideia de cuidar do jardim para que as borboletas venham, ela é muito séria. E eu fiz uma brincadeira com vários amigos. Eu estou com 38 anos. Nós abrimos uma conta semana passada, que nós vamos depositar R$50 por mês durante 30 anos. Quando eu fizer 68 anos, meus amigos, uns 70, uns 65, uma turminha nossa, nós vamos montar a nossa casa de idosos. Porque isso é sério, tá, gente? Fazem nos Estados Unidos? Vou pesquisar. Mas qual que é a ideia? Porque geralmente numa casa de idosos tradicional, a atividade se resume ao comércio dessa ideia de casa de idosos. Muitas vezes não tem um carinho, só o comércio. 2, os filhos acham que porque pagam 4 mil, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10 mil por mês, que os pais têm tudo do bom e do melhor. Mas não tendo carinho e energia positiva, eles não têm nada. 3, vários profissionais de várias áreas que são contratados, às vezes voluntários, mas a grande maioria contratados para fazer aquelas funções. Mas você que está lá idoso não é ainda o patrão. Então, se você tem suas manias, a paciência que X pessoa teria, o outro não vai ter. Então, qual que é a brincadeira nossa? Nós que vamos entrevistar, selecionar e mandar embora quem não trabalhar bem. Vai ter nutricionista, vai ter tudo. Não vamos deixar de fazer nada que nós fazemos hoje. O que eu estou falando aqui? Comer bem, as várias facetas do amor e do sexo, hobbies, coisas novas que surgem, que você pode fazer depois, você escolhe fazer, aprende a tocar um instrumento.
para não entrar naquela ideia, porque a idade passou muito depressa, agora eu não tenho mais idade para fazer X ou Y coisa. E por que isso? Porque a ideia é só intensidade, regulagem de intensidade. Se eu bebo, não é o meu caso, tá? Senão pega mal. Se eu bebo 3 garrafas de vinho, porque um vinho é um negócio, né? Uma comida boa ali, um vinhozinho do Porto, um peixe, é gostoso, não é? Então, você não vai deixar de beber o vinho, mas você toma um cálice que inclusive é recomendado como um elixir para o coração. Tudo é adaptação. E quem sobrevive desde Darwin, seleção das espécies. Darwin, ele tem uma ideia biológica que foi, a igreja então caiu de cima dele, que foi seleção natural, vence e sobrevive os mais fortes. Eu vou mostrar depois, no livro tem isso, a história toda, que Darwin admitiu já velho, aí ele não teve como fazer novas teorias, o Darwin já quase para falecer, ele escreveu uma carta para um amigo. Eu gosto mais de cartas de grandes pensadores e escritores do que dos livros, porque o livro geralmente tem uma censura ali da editora, ou o autor, se era muito antigo, ele tinha medo ali do Papa, porque os papas antigamente tinham um poder assim, até de execução e tudo mais. Então o cara falava assim, se eu falei alguma coisa que te ofendeu, você me desculpe e tal. Mas uma carta para o meu amigo, aí eu falo é tudo, né? Então eu gosto de cartas. Cartas, quando as cartas vazam, chegam até nós, é bom ler cartas. Inclusive, as cartas de São Paulo aos Coríntios, cartas de Darwin ao amigo, qualquer tipo de carta que é mais orgânica, carta tem mais vida, carta é mais original. E aí na carta ele fala, dei pouco valor ao meio ambiente, às coisas externas, da seleção natural. Mas grosso modo o que ele quer dizer? Depois, então, adaptado. Quem sobrevive não é quem é mais forte, é quem se adapta melhor. A palavra é adaptabilidade. E para ter bom relacionamento tem que ter um grau de adaptabilidade, que não é se anular. Adaptabilidade no sentido, fulano é muito chato. Mas será que ele é muito chato ou você também carrega a chatura? Você tem a sua parcela de contribuição. O que você devolve é tão chato quanto. Então quando você fala fulano é muito chato, o outro automaticamente, e você também. Então, quando você passa a responder, por exemplo, com amor, um ato de agressividade, uma das coisas que mais deixam pessoas sem graça é quando a pessoa vem com brutalidade e você, num ato de angelitude raríssimo, você consegue ouvir tudo com um olhar leve, sereno, pensar, digerir e responder, que seja com silêncio. Um afago no ombro e se afastar. Isso é um soco no estômago, porque o sujeito que agrediu já se arrepende. Eu tenho muito essa coisa, se eu falo uma coisa que ofende, eu arrependo na hora, eu acabei de falar, já arrependi. Isso é muito comum, porque nós somos seres humanos, a gente se sente provocado, etc. Então, a ideia de adaptação para a qualidade dos relacionamentos. Bhagavad Gita, esse livro ficou muito famoso, que é ligado ao hinduísmo, aí ó, era 6 séculos antes de Cristo, agora são 4. Nós vamos chegar hoje, hein? Falta 2.400, nós vamos chegar, vai dar tempo. Mente funciona como inimigo para aqueles que não a controlam. Então, olha que perigo essa frase. Frase é um negócio muito poderoso, né? A mente é um inimigo para quem não a controla. E para quem a controla, ela é sempre amigo? Ela é sempre um amigo? Porque a palavra controlar, ela é uma palavra carregada. Então você pode, eu gosto mais, fazendo a leitura aqui no texto, educar. Quem não a controla, a mente, quem não controla é o inimigo, mas quem a educa faz da mente um amigo. Porque educação não existe coerção. Educação no sentido transformador não é educação pela coerção. Ninguém vai ajoelhar no milho. Tem outras formas de se educar, de se autoeducar e de prosperar. Então, Bhagavad Gita, quem conhece Raul Seixas, que eu considero um bom cantor e um grande filósofo, ele tem uma música chamada Gita. Esse livro, depois, né, o brasileiro gosta de coisa assim meio popstar, né? Então depois da música o livro foi muito vendido aqui. Cristianismo, essa é lindíssima, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sofrer. É aquela ideia, há tempo para tudo debaixo do sol. Mas qual que é a mensagem principal? Que nem muito sofrimento, nem muita ansiedade para continuar na tarefa de semear
com a leitura da natureza. Que a leitura da natureza, nós concordamos lá atrás, que é feita por pessoas sábias. A sabedoria pode advir em qualquer idade, desde que você mude o seu modelo de pensar, seu modelo mental, etc. e tal. Então, essa ideia do cristianismo. E aí nós vamos seguir. Consolador, para muitos, quem é espírita ou é simpatizante, conhece a ideia do espiritismo, que para muitos é chamado de consolador prometido. Então vocês perceberam que eu trouxe 4 grandes religiões diferentes, sem nenhuma preferência, sem nenhuma indicação, cada um tem um livre-arbítrio de entender qual é a religião, etc., que considera melhor, mas aqueles que não estão satisfeitos, que tratem de arrancar as ervas do seu jardim. A palavra seu nesse texto é muito poderosa, porque nós nos ocupamos muito de arrancar as ervas no jardim do outro. Fala, não, mas fulano, nossa, a vida dele ali não tá legal. Quer dizer, eu vou fazendo julgamentos. Ele tinha que terminar, tinha que fazer tal coisa. Por isso que ele não prosperou. A gente tem fórmulas, né? Para dizer sobre as ervas daninhas do próximo, mas pouca habilidade para arrancar, a palavra arrancar as ervas daninhas do seu. Tá vendo? É um processo sempre, primeiro eu faço, depois eu dou o exemplo. Quem dá o exemplo não precisa falar. Educa pelo exemplo. E agora, seguindo mais um pouco, eu tive que seguir bem, bastante aí, né? Mas o slide vai estar disponível. Quem interessar pelo trabalho tem todas essas informações e muito mais lá. Mas nós criamos a ideia, então, de envelhecência e voluntescência. Voluntescência. Faltou um N. Muito obrigado, exatamente. Envelhecência, que é o contraponto da adolescência, e voluntescência. Qual é a nossa defesa que já entra no projeto Solidariedade? Solidariedade, ela implica necessariamente de uma cidadania ativa. A palavra cidadania ativa é um termo muito usado hoje na academia, na área de sociologia e tal. Eu não gosto muito, porque quem teve... qual de vocês estudou, tinha uma matéria chamada OSPB? Quem já copiou a ficha, que copiava o nome do presidente? Então, existia um espírito cívico mais acentuado. E a palavra cidadania, na acepção do termo, significa direitos e deveres. Mas nós somos tão poucos cidadãos que a academia precisou adjetivar o termo para falar assim, cidadania, mas você é cidadão ativo? Você está atento? Você exerce direitos e deveres? Então a ideia, a solidariedade, que é a capacidade de pensar no outro, ela tem que ser ativa. Então tem que ser um cidadão colaborativo na polis, na cidade. Cidadania ativa, para ela ter uma substância, ela tem que virar amorevolezza. Eu trabalhei numa organização italiana entre 2005 e 2010. E lá tem esse termo que eu achei maravilhoso, chama amorevolezza. O que é amorevolezza? É amor demonstrado. Porque estamos na era da banalização da palavra amor. Veja o que eu falei, da palavra. Então você confunde palavra amor e eu te amo com amor de fato. Falar eu te amo, ou falar que tem amor pela isso, por aquilo, ainda não é amor. Então no italiano, amorevolezza significa amor demonstrado. Olha que bonito, uma palavra que significa amor demonstrado. Não qualquer amor, amorevolezza. Amor demonstrado. Amor demonstrado, então, é voluntariado. Sabe por quê? Porque nós somos muito assim, ativos para ajudar os nossos. Meu irmão, meu filho, mas somos muito pouco ativos para ajudar o próximo que passa perto de mim. Santa Teresa d'Ávila, próximo é todo aquele que passa perto de mim. Então esse conceito de uma humanidade, de uma solidariedade, de um amor demonstrado mais consistente, tem a ver com amorevolezza, aquele que passa perto de mim. Então, para nós, isso está lá na Constituição Política da Polis grega, os primeiros pensadores que pensaram a organização da cidade, que a felicidade é o fim último. Olha para você ver como que está distorcido. O governo político, então, os governantes deveriam trabalhar para causar felicidade aos cidadãos.
eu tenho a sensação que eles causam mais infelicidade do que felicidade. O que vocês acham? Pois é. Mas lá na origem era para trazer felicidade, no seio da polis comunidade, inclusive segundo Harvard. Então, como nós somos muito dependentes de que o círculo científico, ou líder religioso, ou líder político, ou líder comunitário diga, valide tal pensamento, o que mais vocês querem? Está validado pelas religiões, qualquer que seja ela. Nos ciclos da natureza, nos conceitos de voluntescência. Voluntescência, então, é a prática do voluntariado, pelo amor demonstrado, pela cidadania ativa, pelo campo unificado. Teoria do campo unificado de Einstein, 1923, não foi terminada. Pelo campo unificado do amor. Então, o amor é um campo unificado de várias outras coisas. Não é um termo que eu digo eu te amo. Para ser eu te amo de verdade, tem que ter voluntescência, tem que se voluntariar, tem que se dedicar, etc. E aí agora eu fecho. O projeto Solidariedade, então, é a prática do voluntariado sustentável e transformador com essa amor e volexa na idade atual, ou seja, qualquer idade que você esteja. Já que nós acordamos que a idade mais importante é a idade do pensamento. E ela tem 3 eixos. Essa palestra vai rodar em vários lugares. Se alguém tiver interesse, a palestra é sempre gratuita. O lançamento do livro e a produção de um vídeo documentário. E aí eu apresento aqui para vocês o Jackson Abacatu, que está ali atrás, e o Diego Lara, que são nossos sócios da Jazz Consultores, que é a parceira do Felicidade, lançando o projeto. Nós estamos produzindo um documentário, pequeno vídeo documentário, para falar disso, sobre o voluntariado nessa perspectiva sustentável e transformadora. E aí depois, a partir desses vídeos, nós vamos captar recursos e depois implementar um projeto piloto, criando lideranças com esse pensamento, né? Contribuindo com os nossos conhecimentos e as limitações para que um município com um projeto social local, etc., exercite isso em escala. Porque nos interessa muito que essa ideia seja levada à frente e, mais do que levada, praticada. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, estamos à disposição. Obrigado.